Olá! Nós vamos iniciar nosso estudo de microeconomia com um exemplo bem simples, mas que nos permitirá entender de forma bem intuitiva os conceitos de demanda e oferta de mercado. Imagine que uma pessoa registrada na disciplina de Cálculo 1 em uma certa universidade está considerando comprar o livro da disciplina. Esta pessoa pode comprar o livro novo por R$ 150 ou comprar o livro usado. Considerando todas as suas alternativas de estudo do material, a sua restrição financeira e as demais opções de gasto do seu dinheiro, ela conclui que o valor máximo que ela está disposta a pagar pelo livro usado, em boas condições, é R$ 55. Este é o valor do livro usado para ela. Por simplificação, vamos ignorar os custos de correios nesta análise. Já uma outra pessoa na mesma turma pagaria até R$ 90 pelo livro. Uma outra compraria por até R$ 36. Suponha que os valores máximos que cada pessoa nesta turma se dispõe a pagar pelo livro são: organizando esses valores do maior para o menor, o maior valor que alguém na turma se dispõe a pagar pelo livro usado é R$ 120. Se o livro usado custar 120, apenas uma pessoa nesta turma comprará o livro. Se o preço do livro usado for maior do que 120, ninguém nesta turma comprará o livro. Se o preço for 110, ainda apenas uma pessoa comprará o livro. Agora, se o preço for R$ 105, neste caso, duas pessoas comprarão o livro. A pessoa disposta a pagar até 120 e a pessoa disposta a pagar até 105. Se o preço for 90, neste caso, 3 pessoas comprarão o livro. E assim vai. Esta tabela mostra a quantidade que será comprada ou demandada do livro para diferentes preços. A chamada escala de demanda desta turma. Representando os pontos da tabela em um gráfico, e aproximando para uma curva, temos a curva de demanda por livros usados nesta turma. Ela indica a quantidade demandada de um bem para cada preço. Perceba que quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta, ou seja, a curva de demanda é negativamente inclinada. Se nós soubéssemos o valor máximo que cada pessoa em um dado mercado está disposta a pagar pelo livro, nós poderíamos construir desta mesma forma a curva de demanda pelo livro neste mercado. Imagine agora que alguns discentes da turma de Cálculo 1 do ano passado compraram o livro e agora estão considerando a possibilidade de vender o livro. Digamos que há uma pessoa nesta turma disposta a se desprender do livro, desde que ela receba pelo menos R$ 40 por ele. O livro vale R$ 40 para esta pessoa e por menos do que isso ela prefere continuar com o livro. Já uma outra pessoa na turma aceitaria vender seu livro por no mínimo R$ 30. Um terceiro ofertaria o livro pelo preço de 70. Dentre as pessoas da turma anterior que têm o livro, digamos que o valor mínimo que cada uma aceitaria em troca do seu livro, ou seja, o preço que cada uma aceitaria para vender ou ofertar seu livro é: organizando esses valores do menor para o maior,
Se, por exemplo, o preço do livro usado for R$ 10, ninguém venderá o livro. Se o preço for 15, apenas uma pessoa venderá o livro. Se o preço for 18, ainda apenas uma pessoa venderá o livro. Agora, se o preço for 20, 2 pessoas venderão o livro. Aquela disposta a vender por pelo menos R$ 15 e aquela disposta a vender por pelo menos 20. Se o preço for 25, 3 pessoas venderão o livro. E assim vai. Esta tabela mostra a quantidade que será vendida, ofertada do livro para cada preço. Representando graficamente esses pontos e aproximando para uma curva, temos a curva de oferta de livros usados da turma anterior. Ela indica a quantidade ofertada de um bem para cada preço. Note que quando o preço sobe, a quantidade ofertada aumenta, ou seja, a curva de oferta é positivamente inclinada. Se nós soubéssemos para cada pessoa detentora de um livro usado de cálculo 1, em um dado mercado, qual o valor mínimo que ela aceitaria em troca do seu livro, nós poderíamos construir a curva de oferta do livro nesse mercado. Ao desenhar as curvas de oferta e demanda, nós utilizamos os preços máximos que cada comprador se dispõe a pagar pelo bem e os preços mínimos que cada vendedor aceita em troca do bem, os chamados preços reservas das pessoas. Mas é importante observar que cada participante do mercado conhece apenas o seu preço reserva. Quando, por exemplo, uma pessoa se dispõe a comprar algo, ela sabe até quanto ela está disposta a pagar, mas desconhece os preços reservas dos demais compradores e vendedores no mercado. O que esperamos então que aconteça nesse mercado? Para manter a simplicidade do nosso exemplo, suponha que todos os livros usados são iguais e não há mercados de livros usados fora deste ambiente restrito. Agora imagine que os potenciais compradores e vendedores desta tabela vão negociar. Aqui adotaremos procedimentos e regras bem simples. Funcionará assim. Em um determinado momento, será compartilhada uma planilha com as 2 turmas, a turma deste ano e a do ano passado. Nesta planilha, cada vendedor poderá postar um preço para seu livro, que pode ser alterado enquanto as negociações perdurarem. O comprador, por sua vez, pode expressar interesse em um livro fazendo um lance igual ou superior ao preço postado pelo vendedor. E essa proposta pode ser retirada enquanto as negociações perdurarem. Mas um comprador não pode ter propostas em 2 ou mais livros ao mesmo tempo. Teremos aqui um leilão simultâneo, no qual a maior oferta em cada livro ganha. As negociações só terminam quando se passarem alguns minutos sem que haja qualquer alteração na planilha. Suponha que o descumprimento das regras implica em exclusão do leilão. Perceba que não há razão para um ofertante postar um preço inferior ao seu preço reserva. Afinal, por menos do que isso, ele prefere não vender o livro, enquanto para qualquer preço acima do seu preço reserva, ele tem algo a ganhar com a venda. Da mesma forma, um comprador correria um risco desnecessário propondo um preço superior ao seu preço reserva. Não seria racional pagar um valor superior ao valor que ele atribui ao livro usado.
Já para qualquer preço abaixo do seu preço reserva, o comprador tem algo a ganhar com o negócio. E quanto menor o preço, maior o ganho para o comprador. O leilão inicia com cada ofertante postando um preço, que deve ser igual ou maior do que o seu preço reserva. Lembrando que eles podem ajustar seus preços depois, se desejarem, conforme o leilão avança. É natural que um comprador faça um lance para o vendedor que postou o menor preço, assumindo que esse é menor do que o preço reserva do comprador. Os interessados competirão pelo melhor negócio disponível, elevando seus lances. Eventualmente, o lance ganhador será tão alto que passa a ser interessante fazer um lance para o vendedor de segundo menor preço postado. A partir daí, espera-se que os lances para esses 12 vendedores subam quase que juntos, até que passa a ser interessante fazer um lance para o vendedor de terceiro menor preço postado. E assim por diante. Este processo pressionará para igualar os lances vencedores entre os diferentes vendedores. Digamos que em um momento inicial, os lances vencedores no leilão se aproximam de R$20. A este preço, há 10 pessoas interessadas em comprar e apenas 2 pessoas dispostas a vender. Esses compradores vão competir entre si, aumentando seus lances. Sempre que as pessoas estiverem negociando a um preço em que o número de pessoas interessadas em comprar supera o número de pessoas interessadas em vender, a competição entre os compradores pelos poucos vendedores interessados pressionará o preço para cima. Conforme o preço sobe, alguns compradores desistem do bem e alguns vendedores se dispõem a vender. Mas a pressão por aumento do preço só deixa de existir quando o preço for tal que todo comprador que deseja o livro àquele preço está conseguindo. Todos os compradores interessados estão pareados com o vendedor por meio de um lance vencedor. Nesta situação, ninguém tem motivo para aumentar seu lance. Os preços param de subir. Alcançamos uma situação estável, em que nada muda. Esta situação é chamada de equilíbrio de mercado. O preço em que a quantidade ofertada de livros se iguala à quantidade demandada é chamado de preço de equilíbrio. R$45 aqui. Neste preço, 7 livros são transacionados. E esta é a quantidade de equilíbrio. A análise é análoga quando os lances iniciais se situam acima do preço de equilíbrio. Como há mais vendedores do que compradores interessados, há uma pressão para o preço cair. Este exemplo ilustra bem as forças que pressionam o mercado sempre que o preço não iguala a quantidade demandada à quantidade ofertada. Em um mercado com vários compradores e vendedores, estas mesmas forças estarão presentes. E uma situação estável, de equilíbrio, só pode ser alcançada quando o preço é tal que a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada. Note que no ponto de equilíbrio, apenas aqueles cujos preços reservas superam o preço de equilíbrio compram o livro. Todos aqueles com preços reservas inferiores ao preço de equilíbrio
não compram. O mesmo se aplica aos vendedores. Se uma pessoa atribui um valor de R$ 90 para o seu livro, não faria sentido ela vendê-lo por 45. Agora vamos focar naqueles que de fato compraram ou venderam o livro neste mercado. Aqui nós temos uma pessoa que estava disposta a pagar até R$ 120 pelo livro. Como ela comprou o livro por R$ 45, o preço de equilíbrio de mercado, ela obteve um benefício líquido com esta compra. Ela conseguiu algo que ela atribui um valor de R$ 120 por apenas R$ 45. A diferença, R$ 75, é chamada de excedente do consumidor e pode ser representada pela área deste retângulo. Aqui temos uma pessoa que estava disposta a pagar 105 e só pagou 45. Ela obteve um excedente de R$ 60 com a compra do bem. Podemos prosseguir desta forma até a última pessoa que comprou o livro e teremos os excedentes de cada indivíduo. Somando as áreas de todos os retângulos, temos o excedente dos consumidores neste mercado, que é aproximadamente igual à área abaixo da curva de demanda e acima do preço de equilíbrio no mercado. Os vendedores também obtiveram um benefício líquido. Aqui temos uma pessoa que estava disposta a vender seu livro por R$ 15, mas vendeu por R$ 45, o preço de equilíbrio. A diferença é um excedente para o vendedor, que é conhecido como excedente do produtor. Fazendo isso para cada pessoa que vendeu seu livro neste mercado, temos, somando os excedentes de todos os vendedores, temos o excedente dos produtores neste mercado, que é aproximadamente igual à área acima da curva de oferta e abaixo do preço de equilíbrio. Nós vimos que no preço de equilíbrio de mercado, a quantidade demandada de um bem precisa ser igual à quantidade ofertada. Aqui o preço de equilíbrio é R$ 8. Agora imagine que o governo intervém neste mercado e estabelece um preço máximo ao qual o bem pode ser transacionado. Qual o impacto da fixação de um preço máximo neste mercado? Depende. Digamos que o governo proíbe a comercialização deste produto por um preço superior a R$ 10. Como todas as unidades do bem já são vendidas a um preço menor do que R$ 10, são vendidas a R$ 8, o teto não afeta em nada este mercado. Mas se o governo estabelece um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio, digamos R$ 5, neste caso, a quantidade demandada do bem excede a quantidade ofertada do bem. Neste exemplo, o teto provoca um excesso de demanda igual a 1.500 unidades do bem. Foi exatamente isso que aconteceu em 1986. Numa tentativa de controlar a inflação, o governo estabeleceu tetos para os principais itens de consumo dos brasileiros. Os estabelecimentos comerciais foram proibidos de cobrar preços acima dos especificados na tabela do governo. O resultado disso foi uma escassez de produtos nas prateleiras dos supermercados. O livro Saga Brasileira, da jornalista Miriam Leitão, conta um pouco sobre os problemas que a inflação causava no cotidiano das pessoas.
Um especial da revista Época também traz alguns depoimentos de diferentes personagens daquele período que antecedeu o Plano Real, o plano que conseguiu controlar a inflação depois de vários planos fracassados e com graves consequências para a população. Há também os casos em que o governo estabelece um preço mínimo. Este é o caso do salário mínimo. Suponha que essas são as curvas de oferta e demanda por um tipo de trabalho em uma determinada localidade. Aqui, W representa o salário, wage, e L a quantidade de trabalho, labor. Neste exemplo, o salário de equilíbrio é R$ 5,00 a hora. Mas o governo determina que ninguém pode trabalhar por menos do que R$ 7,00 a hora. Por este valor, há 650 pessoas dispostas a trabalhar, mas apenas o trabalho de 400 pessoas é demandado. Há um excesso de oferta de 250 trabalhadores. O piso salarial acaba gerando desemprego. Até aqui, nós destacamos a importância do preço do bem para determinar sua quantidade demandada. Vimos que quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Mas, evidentemente, há outros fatores que também podem afetar a demanda por um bem. Por exemplo, imagine que o preço do livro novo aumentou de R$ 150 para R$ 300. Muito provavelmente, isso aumentará a demanda por livros usados. Para qualquer dado preço do livro usado, agora mais pessoas querem comprá-lo. A curva de demanda se desloca para a direita. Perceba que as únicas variáveis representadas nos eixos do gráfico são a quantidade demandada do bem e o seu preço. Por isso, qualquer alteração na demanda que não seja causada por mudanças no seu preço só pode ser representada neste gráfico por meio de um deslocamento da curva. A diferença entre movimento ao longo da curva e deslocamento da curva é tão importante que adota-se uma convenção. Quando temos um movimento ao longo da curva de demanda, dizemos que houve uma variação na quantidade demandada. Quando a curva de demanda se desloca, dizemos que houve uma variação na demanda. O mesmo para a oferta. Nos próximos vídeos, nós continuaremos nossa discussão sobre os determinantes da oferta e da demanda.